Olá, Paratitla, Leituras de Direito Romano 3. Hoje começamos o primeiro título das Institutas de Justiniano e o título não podia ser mais interessante: Da Justiça e do Direito. Nesse primeiro título das Institutas, Justiniano, sua equipe, Triboniano, Teófilo, Doroteu, abordam alguns conceitos-chave gerais do direito e que, na prática, ainda hoje são extremamente reproduzidos por vários profissionais de direito. Esse título, aliás, em especial, ele interessa sobremaneira aqueles, por exemplo, que estudam filosofia do direito. Então, aqui há uma base para o pensamento jurídico romano muito interessante. É um título curto, então possibilita que nós façamos a leitura conjunta dos fragmentos principais desse título. É bem interessante. Bom, como eu já disse, vejam aqui na tela o título do livro, o título do título primeiro, aqui do livro primeiro é Da Justiça e do Direito. Na verdade, o conteúdo desse livro, uma primeira observação, é que ele é um pouco mais amplo, porque esse título também fala do método de estudo do direito, depois dos princípios gerais e do direito público e privado, uma grande divisão do direito, importantíssima divisão entre direito público e direito privado. Mas por outro lado, ele traz outros temas, mas por outro lado, apesar do título se chamar Da Justiça e do Direito, Justiniano não traz neste título um conceito do que seja direito. Aqui, aliás, eu recomendo a leitura paralela desse título com o primeiro título do Digesto, que tem o mesmo título, Da Justiça e do Direito. E lá no começo, lá do Digesto 1.1.1, princípio, o primeiro fragmento do Digesto, um fragmento do jurista Ulpiano, se diz que a palavra direito, ou ius, ou jus em latim, deriva de justitia, ou justiça. Daí, inclusive, o título, esse primeiro título das Institutas, Da Justiça e do Direito. Justitia, ius, justiça, direito. A palavra ius, segundo as Institutas, derivaria do termo justiça. Daí o termo. Aliás, é muito interessante que depois no conceito, aqui na sequência, vamos ver, fica muito clara essa vinculação entre direito e justiça, que aliás é um tema muito interessante ainda hoje de filosofia do direito. Agora vamos um minuto voltar ali para o Digesto. No Digesto, aqui fazendo uma tradução bem rápida, depois de dizer que o termo ius deriva de justiça, vem logo na sequência, lá no Digesto, um conceito famoso. Pois, como elegantemente Celso define ou conceitua, o direito, no latim, ius est ars boni et equi. Ius, o direito, é a ars, aqui normalmente se traduz por arte, embora não seja exatamente assim, mas é a arte do bom e do eco, do equitativo, ou, se preferirem, o direito é a arte do bom e do justo. Essa é uma tradução muito corrente hoje. Então, reparem, agora voltando para as Institutas de Justiniano, que é o nosso foco, reparem então que o título desse livro primeiro é Da Justiça e do Direito, mas aqui nas Institutas, Justiniano não dá o conceito de direito. E ele se preocupa logo na abertura em conceituar justiça. Mas é adequado esse pensamento dele porque, como está no Digesto, o direito deriva, o conceito de direito deriva da ideia de justiça. Olhem lá o que ele diz no primeiro fragmento.
É uma frase também muito famosa, tem várias frases famosas aqui. A justiça é a constante e contínua vontade de atribuir a cada um o seu direito. Então, de novo, justiça é a constante e contínua vontade de atribuir a cada um o seu direito. Reparem que, talvez não por acaso, dentro desse conceito nós temos um que subjetivo, que é a ideia de vontade. Então existe uma subjetividade, a vontade de cada um de nós de atribuir a cada um, aí vem o dado objetivo, atribuir a cada um o seu direito. Então é um misto aqui de uma subjetividade com uma objetividade, noção de justiça. Aliás, a ideia do equitativo, equo. Por isso, aliás, a ideia de equilíbrio entre as pessoas, essa ideia do direito é a arte do bom e do equitativo, do justo. É por isso que, vinculado a isso, um dos símbolos do direito é a balança de pratos, porque a balança de pratos, é claro que tem uma razão histórica para isso, mas no fundo era um símbolo interessante, porque representa o eco, o equilibrado, o equilíbrio entre as pessoas. Na ideia da balança, o equilíbrio entre duas pessoas numa relação, mas é claro que podemos projetar isso para toda uma sociedade. Justiniano prossegue. Não conceitua direito, mas conceitua jurisprudência. Antes de ler, observem que o termo jurisprudência em língua portuguesa ele é ambíguo. É claro que é muito corrente no dia a dia nosso empregar jurisprudência bem aproximadamente como um conjunto de decisões de um órgão do Poder Judiciário acerca de uma determinada matéria. Nesse sentido, por exemplo, falamos a jurisprudência do Supremo, a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça. Então, a ideia, um substantivo coletivo, a ideia de um conjunto de decisões de um órgão do Poder Judiciário. Só que jurisprudência também, ainda hoje, tem o sentido de ciência do direito. Então, hoje também é corrente, talvez menos comum do que o primeiro sentido, mas hoje também se entende que jurisprudência é a própria ciência do direito. Uma base dessa ideia é esse fragmento. Vamos a ele. A jurisprudência é aqui na minha tradução, aliás, abrindo um parênteses, em latim nós não temos os artigos definido e indefinido, o, a, uma, mas eu inseri aqui de propósito, não o artigo definido, mas o artigo indefinido, depois ali na frente é a sabedoria, foi proposital isso, eu vou explicar agora. Olha lá, a jurisprudência é conhecimento das coisas divinas e humanas. Conhecimento no latim vem com o termo notícia. Então, jurisprudência é quando eu falo é no sentido de uma espécie do gênero conhecimento das coisas divinas e humanas. Então, dentro de uma noção geral de conhecimento das coisas divinas e humanas, dentro disso nós temos a jurisprudência, que mais especificamente, aí continua, é a sabedoria do justo e do injusto. Aqui um parênteses. Eu traduzi por sabedoria, mas o termo latino é ciência. É que ciência, traduzir por ciência em português é um pouco arriscado. Na verdade, ciência é a sabedoria, é um pouco diferente aqui. Então, a ideia do fragmento é: a jurisprudência é uma espécie do conhecimento das coisas divinas e humanas, do conhecimento humano, no aspecto divino ou terreno.
E mais especificamente é a sabedoria do justo e do injusto. É a sabedoria, para linkar com o anterior, a questão de ser justo, olha a ideia de justiça acima. Então é a sabedoria de atribuir, ou a arte, se quiserem vincular com aquele primeiro fragmento do digesto, de saber atribuir a cada um o seu direito. Então, uma noção muito bonita de jurisprudência, justiça e direito aqui nas fontes. Justiniano prossegue, depois desses 3 conceitos iniciais. E ele fala, aqui eu não vou ler tudo, mas ele fala sobre o método de estudo do direito. Olha que interessante. Justiniano, se dirigindo aos estudantes, quer tratar do como eles têm que estudar o direito. E ele diz explicitamente, vejam na tela, que, ali na terceira linha, que, primeiramente, o estudo ele tem que ser ensinado o direito através de uma explicação fácil e simples e, em seguida, com uma explanação mais cuidadosa e precisa. Então, primeiro, uma explicação fácil e simples, que é a das institutas. Depois, em seguida, uma explanação mais cuidadosa e precisa. Muito importante. Claro que isso, do ponto de vista pedagógico, é corretíssimo o que Justiniano pretendia. Agora percebam que ele pretende isso no conjunto de 3 compilações. Então, em primeiro lugar, as institutas, que são o fácil e simples, que é o que nós estamos lendo. E depois, o aprofundado, o cuidadoso e preciso, são 2 textos, em especial o Digesto e também o Código de Justiniano. Aliás, por isso que eu, para cada título, na minha edição das Institutas, para cada título das Institutas, eu menciono em nota de rodapé os títulos equivalentes do Digesto, porque é lá que vocês vão encontrar a visão aprofundada de todos os temas das Institutas, lá e no Código. Aliás, é daqui também que eu busquei inspiração para os vídeos que eu estou fazendo, que tem níveis. Normalmente já devem ter reparado, o primeiro vídeo eu dou quando tem uma sequência, eu dou uma visão geral do tema, e depois nos vídeos subsequentes eu vou aprofundando cada vez mais. Me parece muito bom fazer isso do que simplesmente ir mesclando conceitos muito fáceis com conceitos muito difíceis. Então também faço isso. Um vídeo, como eu fiz, por exemplo, com o Direito Romano 1, um vídeo só para explicar uma noção comum de direito romano, também fiz com o Corpus Juris e outros, e depois os vídeos subsequentes para aprofundar. Quer dizer, esse jogo do simples e do aprofundado é muito inteligente, pensou muito bem Justiniano. É uma preocupação didática importante dele. Na sequência, outro período muito famoso, mas muito famoso, do direito romano, citado por muitos que não são romanistas. Vejam na tela. Princípios gerais do direito. Os princípios, na fonte originária, eram os princípios do direito, daí eu acrescentei os gerais por várias circunstâncias. Os princípios gerais do direito são estes: viver honestamente, não lesar outrem e atribuir a cada um o seu direito. Com relação a esse último, é claro que o atribuir a cada um o seu direito está intimamente ligado àquela ideia de justiça que nós já falamos alguns instantes atrás. Agora vejam, só 2 comentários rápidos. Viver honestamente. Ele diz, um princípio geral do direito é viver honestamente. Não obstante, no digesto tenha uma explicação, se diga que
Contudo, nem tudo que é permitido é também honesto. Olha que interessante. Nem tudo. Aí uma frase comum também de ser repetida: nem tudo que é lícito é honesto. A base é esse fragmento da parte final do digesto que também está aqui na tela para vocês. Então esse viver honestamente é um pouco mais amplo do que viver licitamente. O honesto é mais do que o lícito. Então dizer viver honestamente é mais rigoroso do que viver licitamente. E esse não lesar outrem, reparem que ele tem um quê de objetividade. Não causar prejuízo a outra pessoa. Daí deriva algumas regras famosas. Causado um prejuízo, temos que reparar esse prejuízo. Abrindo um parênteses rápido, só para exemplificar, aqui também seria um fundamento da responsabilidade objetiva. Vivemos em sociedade. Devemos reparar danos que causamos a outras pessoas, ainda que não tenhamos causado eventual prejuízo com culpa. Eu sei que a base hoje da responsabilidade extracontratual, para quem já tem uma noção mínima de direito, artigo 186, é a ideia de culpa. Mas isso tem mudado nos últimos tempos. A base da responsabilidade civil, segundo alguns, seria a ideia de um dano. E causado um dano, ele deveria ser reparado por quem causou, independentemente de culpa. Estamos cada vez mais ampliando essa ideia de uma responsabilidade objetiva. Estaria de acordo com esse princípio. Por mais que vocês pensem, mas quem causou o dano se não tem culpa, por que ele tem que indenizar? Bom, porque quem sofreu o dano tem menos culpa ainda do que quem causou. Então, causado um dano, uma regra de convivência interessante é essa. Causado um dano, mesmo que sem culpa, deveríamos ter, em princípio, que repará-lo. Então, um caminho aqui para uma ampliação de uma responsabilidade objetiva. Foi um comentário rápido. Claro, cada um desses princípios vira uma tese sozinha. E daí termina esse importante título das Institutas com uma divisão clássica entre direito público e direito privado. Bem rapidamente, que isso também cada um desses temas vira uma tese, mas vejam aqui na tela. São dois os enquadramentos possíveis desse estudo, o estudo do direito: o público e o privado. Direito público é aquele que se refere à organização dos interesses do povo romano. Direito privado é aquele que diz respeito aos interesses dos particulares. E daí completa. Deve-se então dizer, acerca especificamente do direito privado, aí uma subdivisão, que ele é tripartido, pois é composto de preceitos do direito natural, do direito da comunidade internacional, que é o ius gentium, e dos direitos nacionais. Essa parte final eu vou abordar no próximo vídeo do Paratitla, porque é o título 2 das Institutas. Deixem um segundo de lado. Mas essa primeira parte, essa questão da titularidade do direito, ou a quem interessa uma determinada situação para definir como um interesse público ou privado, só faço duas observações. A primeira delas é que, para a defesa desse interesse do povo romano, havia várias ações, mas uma é interessante que vocês saibam, que é a ação popular. A ação popular, para quem quiser, ela é regulada no Digesto 49:23, trata especificamente das ações populares, ações para a defesa de interesse do povo romano. E é muito interessante que
Dentro dessa ideia de interesse do povo romano, também normalmente estavam inseridos interesses privados que eram considerados socialmente relevantes. Olhem aqui uma base histórica, ou pelo menos um paralelo, melhor, histórico, dos chamados interesses difusos ou dos interesses coletivos ou dos individuais homogêneos. De uma forma geral, nós temos um interesse privado, mas que interessa à sociedade como um todo. Pode ser nos difusos, eu sei que não, óbvio que não, mas por vezes podemos até individualizar o interesse de cada particular, como por exemplo nos interesses coletivos. Contudo, o conjunto deles extrapola o mero particular, interessa a todos. Isso era defendido, interesses como esse, era uma visão mais ampla de interesse público, que era também tutelada por ações populares, que hoje nós temos, ainda hoje nós temos a ideia de uma ação popular com sentido muito próximo, previsto na nossa Constituição de 1988. Ponto. Era o que eu tinha para dizer nesse primeiro título. É claro, cada uma dessas ideias são interessantíssimas e merecem um vídeo à parte. Aos pouquinhos nós vamos vendo. Mas eu acredito que como um resumo desse título primeiro é mais que suficiente. Ficaram com dúvidas? Deixem aqui nos comentários e curtam o canal. Abraço.